Bem, gente, primeiro, boa tarde, né? É um prazer grande estar com vocês aqui. Eu acompanhei aí as trocas de mensagens aí pelo WhatsApp, né? E sei que tem bastante gente de longe, inclusive, né? Alguns aqui de São Paulo e tal. Então é um prazer a gente conversar um pouquinho. Bom, quando o Grangeiro me convidou para gravar a aula e para vir fazer essa pequena conversa com vocês, na verdade eu tenho uma palestra que ela dura 2 horas e pouco, né? Então naquele dia que eu fiz a gravação, a gente fez um condensado, porque a pedido dele, né? E hoje também nós temos um tempo de meia hora, só 40 minutos. Então eu pensei um pouquinho, conversei com ele, e queria na verdade oferecer para vocês uma conversa que acho que é interessante, porque pelo perfil que ele me colocou, parece que, se não a totalidade, grande parte de vocês são professores já de dança de salão ou estão se iniciando na carreira, né? Então eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência pessoal com o tango e com a dança de salão, no sentido não de contar a minha história, mas de ser de colocar para vocês uma perspectiva que também vocês podem criar como professores para suas escolas, etc., né? Bom, então, para vocês entenderem primeiro, eu não sou um professor de dança de salão no sentido assim, não sou um profissional da área, não tenho escola, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou professor de física, né? Mas não de educação física, eu não tenho educação, né? Eu sou formado em física e tenho mestrado e doutorado em engenharia de materiais, para vocês terem uma ideia, né? E dou aula no Instituto Federal, né, aqui no estado de São Paulo, dou aula de cálculo, de mecânica geral, de eletricidade, né? Enfim, tem tudo a ver com o tango, né? Bom, para vocês entenderem um pouquinho o tom da minha fala, eu gostava sempre de dançar e tal, né, nos bailes, etc., na minha cidade. Já tinha feito algumas aulas de dança de salão como hobby, né? E em 2011 eu mudei para a cidade de Indaiatuba, que é próximo de Campinas, né? Até alguns de vocês, eu sei que desceram do aeroporto lá de Viracopos, né? Pertinho do lado do aeroporto. E eu dirigi uma faculdade lá, eu comecei a fazer algumas aulas de dança de salão à noite como hobby, eu e a minha esposa, né? Na nossa região, as aulas de tango são mais raras, porque você vai num baile, por exemplo, dificilmente se toca tango, né? Então, um professor, colega meu, o Rodrigo, ele, uma vez por ano, ele dá um curso básico de tango. 2 meses, para a gente aprender um pouquinho aquelas coisas que são mais ou menos básicas, né? O abraço, a caminhada, o diálogo corporal, aqueles passos mais ou menos básicos, né? Bom, aí fizemos esse curso básico de tango, mais ou menos 2 meses, terminado, ele leva, como marketing da escola, ele leva o grupo para a Argentina, né, porque é uma das terras onde o tango nasceu, além do Uruguai, e lá a gente faz algumas aulas, lá na Escola Argentina de Tango, no Estúdio do Mário Morales, etc. E isso aconteceu com a gente em 2011, nós fizemos o curso, fomos para lá. Aí fomos lá na escola na Argentina de Tango, fizemos uma aula lá com o Jorge Firpo, que é um professor bastante conhecido, né? Como a gente sempre tem o costume de viajar, porque minha esposa também é professora universitária, quando foi nas férias seguintes, vamos para a Argentina, né? Fizemos mais umas aulas. Para resumir um pouquinho a história, senão eu vou ficar contando esses 6, 7 anos isso, está completando, agora estamos em 2017, está completando então 7 anos que a gente viaja para a Argentina todas as férias e fica sempre um mês fazendo aula, fazendo curso, aprendendo, estudando, né? Inclusive temos passagem comprada já para o dia 26 de dezembro e vamos ficar até 30 de janeiro. E como eu sou professor universitário, eu, cada vez que ia para lá, sempre comprava algum livro, porque acho que é importante a gente conhecer a história, as raízes, né? A essência daquilo que a gente está fazendo. E na Argentina, não sei se vocês dominam, mas Buenos Aires em particular, é a cidade, não sei se mantém esse recorde ainda, mas há alguns anos é a cidade que tem o maior número de livrarias per capita do mundo.
para vocês terem uma ideia. Para quem já foi lá, você vai na Avenida Corrientes, né, à noite, tem um monte de livraria, né? Então, algo que eu acho que eles levam vantagem em relação a gente, é que lá, por exemplo, se você vai buscar uma literatura, uma bibliografia de tango, tem muitas, né? De história, um pouco da filosofia, um pouco da questão das origens negras, alguns livros de técnica, né? E aqui no Brasil a gente tem uma literatura mais ou menos escassa dos nossos gêneros típicos, né? Você vai buscar alguma coisa sobre samba, sobre forró, claro, você acha, mas comparativamente muito pouco, né? Eu comecei a frequentar, então, livrarias e comprar livros e estudar por uma questão pessoal, de gostar, né? Num determinado momento, nós fomos convidados por um grupo de uma cidade próxima à nossa, lá de Itu, um grupo de senhoras que se reúne semanalmente e convidam profissionais para falar dos mais variados assuntos, arquitetura, psicologia, etc. E convidaram a gente para fazer uma palestra, começaram a dizer que a gente dançava um pouco de tango, conheci uma palestra sobre o tango. Isso foi em 2012. E aí eu comecei a armar essa palestra, melhorar, etc. E o que acontece hoje é que a gente agora tem feito isso profissionalmente. Raramente a gente não tem um mês que não tem uma palestra em vários locais, principalmente na nossa região. Bom, então por que eu estou falando isso? Porque, veja, eu não sou um professor de dança de salão, eu não tenho uma escola, eu não trabalho com isso. Mas eu percebi que há um nicho de mercado que vocês, então, que são profissionais da área, podem aproveitar, que é oferecer para as pessoas, não só a questão de dar algumas aulas e mostrar alguns passos, algumas técnicas, é evidente que isso é importante, não tem dúvida. Mas eu percebo que há algo além, as pessoas gostam muito de ouvir um pouco das histórias, como é que isso surgiu. E aí, nessas andanças, uma das vezes nós trouxemos um colega, um professor de lá, o Alejandro Turco, para o Brasil, né, para a nossa cidade, fizemos lá arrumamos um grupo de empresários e ele ficou uma semana em Indaiatuba. E conversando um dia à noite, tomando um vinho lá junto e tal, ele começou a contar um pouco sobre as raízes negras do tango, que é uma coisa que aqueles que às vezes fazem aula e só aprendem lá os seus passos básicos, etc., às vezes estranham. Porque você vai para Buenos Aires, por exemplo, é uma cidade, vamos dizer, tipicamente europeia. Agora tem uma população negra mais presente, mas são negros que saíram desses países que têm conflitos aí, como Haiti, etc., né? São negros que estão lá agora recentemente. Mas se você olha um pouco para a composição étnica do pessoal típico de Buenos Aires, você não vê uma mescla uma mistura, né? De brancos e negros, a presença do afrodescendente, mas você não vê. E aí isso me chamou um pouco a atenção. Então eu comecei a estudar um pouquinho isso, essa questão da origem negra do tango. E é algo, primeiro, impressionante e muito bonito, né? E aí comecei a encontrar algumas similaridades entre o tango e o samba, coisas que são comuns na história desses dois gêneros, né? E isso, então, resultou nesse conjunto de palestras que a gente tem dado. Como eu falei para vocês, eu indico, né, que vocês se preocupem com isso. É legal vocês estarem aqui estudando, aprendendo e continuem investindo isso, porque é um viés aí no mercado profissional da área que vocês podem ocupar, né? Bom, se eu, que não sou um profissional da área, estou fazendo isso, né? Claro, tem uma vantagem, que eu trabalho mais com as questões históricas, a própria vivência na universidade, o fato de ter feito mestrado, doutorado, claro, tudo isso ajuda, você tem mais facilidade para pesquisar, etc., né? E agora vocês percebam um pouco a extensão disso. Eu comecei, como disse, a fazer isso em 2011. Aí comecei a frequentar a Argentina, conhecer lá muitos professores, lá da Escola Argentina de Tango, do estudo do Mário Morales. E aí, quando o Alejandro, então, veio para o Brasil, conversando um pouco, como eu tenho várias publicações na minha área, publicações mais técnicas, né? Surgiu a ideia de a gente construir um livro. E o livro, a capa, vocês, para aqueles que não conhecem, né? Eu coloquei no WhatsApp. O livro é esse, chama-se Tango e Samba, um encontro de duas culturas.
Para esse livro, nós convidamos, então, 13 profissionais brasileiros que trabalham com dança, professora Sheila Santos, Raquel Grangeiro, Carlinhos de Jesus, Cristóvão Cristianes, né? 13 professores da Argentina, entre os quais 2 campeões mundiais de tango. Para quem talvez não saiba, no mês de agosto, todo ano, tem um campeonato mundial, é patrocinado pelo governo da cidade de Buenos Aires. No primeiro semestre eles fazem seletivas em vários países do mundo, e aí aqueles que são selecionados vão para a semifinal, para a final em Buenos Aires. Então no livro tem 2 ex-campeões, que é o Christian Sousa, que foi campeão em 2012, e o Ivan Leonardo Romero, que foi campeão em 2004, né? E aí foi dada a liberdade para cada um escrever o que quisesse sobre o samba, sobre o tango, sobre a dança, né? E para aqueles, alguns já falaram para mim que já leram, é claro que sou suspeito para falar, porque estou fazendo propaganda de um produto que leva meu nome também, mas estou falando pelos demais profissionais, né? O artigo da Sheila, da Raquel, do Grangeiro, quer dizer, várias visões sobre o samba, sobre o ensino da dança de salão. O artigo da Raquel achei bastante interessante, né? Então, veja o que foi possível construir nesses 6, 7 anos, né? A gente está concluindo um outro agora, que é de imagens de dançarinos em vários locais turísticos do Brasil, da Argentina e da Guiana Francesa, né? Para vocês terem uma ideia, né? Eu estou tentando dar exemplos concretos para vocês, para tentar entusiasmar vocês a ir para esse lado também. Nessas andanças aí, o ano passado, o Alejandro, que é o argentino, que é companheiro nosso no livro, ele tem um trabalho longo já com um grupo da Guiana Francesa, chamado Color Tango, que é uma ONG que se dedica ao ensino de dança, etc, etc. Aí, o ano passado, nós tínhamos lançado o livro em português, no início do ano, e em julho nós lançamos o livro na Argentina. Então, o grupo dessa associação convidou o Alejandro, ele faz um workshop de tango todo ano lá, e convidou a gente também para fazer essa palestra sobre as origens do tango e do samba, o que eles têm em comum, e fizemos isso ano passado. E hoje, eu pedi para o Grangeiro, inclusive, adiantar minha palestra, porque nós estamos retornando para lá, eu pego o avião às 4h30 da tarde, eu tenho que estar no aeroporto em Campinas, e a gente vai ficar uma semana lá, repetindo, né, com palestras em Cayenne, em Curu, com workshop de dança, junto com o pessoal da Argentina e junto com o pessoal afrodescendente que vai apresentar as danças guianenses, né? E veja, como eu disse a vocês, eu não sou um profissional da área, mas estou indo para lá com tudo pago pela municipalidade, pela Secretaria de Educação, além de ter tudo pago, tem um recebimento também por isso, né? Então, eu estava dizendo ao Grangeiro que nessa meia hora, o que eu queria apresentar um pouquinho para vocês são essas ideias, né? Quer dizer, eu acho que você fazer aulas de dança, você se formar como professor, eu penso que está além de você simplesmente dominar a técnica, dominar passos, né? Claro que, como eu disse a vocês, isso é importante. Mas conhecer um pouco a raiz daquilo que você está ensinando é fundamental. Porque esses gêneros vão se modificando. No curso lá de Indaiatuba, Sheila, essa semana, o mês que passou, foi o Ricardo Melo, né? Que trabalha com rumba. E eu achei muito legal também a fala dele, porque coincide um pouco com aquilo que eu penso, né? Ele estava dizendo que foi para Cuba, foi para Porto Rico, para conhecer as raízes, as questões religiosas que estão por trás. Então, em Cuba, por exemplo, ele precisou ficar, depois de uma semana que ele foi convidado para ir num grupo que tem um caráter, assim, vamos dizer, de religiosidade, né? Que você só pode entrar como convidado para conhecer um pouco o tipo de dança que eles fazem lá ligado à rumba. E ele falou uma coisa que eu penso que eu acho muito legal, né? Quer dizer, esses gêneros, eles vão se modificando, né? Vão se criando novas vertentes. Agora, se você conhece a história, se você conhece a raiz daquilo que você está ensinando, você vai fazendo as adaptações necessárias, né? Então, eu acho isso assim fundamental, pelo menos para mim, apesar de não ser, como eu disse a vocês, um dançarino profissional, mas a gente tem feito também muitas apresentações, o pessoal convida, né?
Eu percebo que, no caso particular do tango, a minha dança melhorou muito quando eu comecei a entender melhor aquilo que eu estava fazendo, né? Então, se vocês já dançam um pouco de tango, fazem aula, ou dão aula, etc, etc, dançar um tango Bahia Blanca, por exemplo, do Di Sarli, acho que eu falei isso na palestra, é muito diferente de dançar um D'Arienzo. Não é a mesma coisa, né? Sem dúvida alguma. Dançar um Pugliese é outra história. E se você não conhece isso, se você simplesmente, né, domina aquele par, quer dizer, vai fazer lá uns ganchos, etc., num tango como Bahia Blanca, por exemplo. Olha, o tango... Aí, Walter, o Walter é especialista aí, né? Mas... O tango, ele surgiu na região portuária, principalmente, de Montevidéu e Buenos Aires. A origem dele está aí. Hoje, não sei se, por talvez uma série de razões, não sei se econômicas, etc., eu acho que quando a gente fala em tango, a gente lembra num primeiro momento da Argentina, né? Talvez essa questão turística mesmo, da exploração do tango para o turismo, talvez Buenos Aires seja mais comercial, né? Mas a origem está nessas duas grandes cidades. Nós estávamos conversando um pouquinho na hora do almoço, e falei isso para vocês, para quem assistiu a palestra, o tango mais famoso do mundo, o mais gravado, né? Todos vocês seguramente conhecem, é La Comparsita. La Comparsita, para vocês terem uma ideia, é a canção que é vice-campeã no mundo em termos de número de versões gravadas. Só perde para Yesterday dos Beatles, né? La Comparsita, apesar de ser... Você fala La Comparsita, o que você pensa? Tango argentino. Mas é de autoria de um uruguaio, que é o Gerardo Matos Rodrigues, né? Na verdade, o Gerardo era um estudante de arquitetura, tinha 17 anos. Ele não sabia música, ele não lia partitura, tocava piano, assim, de ouvido, a irmã dele sim. E ele compõe o La Comparsita para um bloco de carnaval. Ele fazia arquitetura na época, e ele fazia parte da Federação dos Estudantes Universitários do Uruguai. E ele compõe como sendo uma marchinha de carnaval. Esses blocos de carnaval na Argentina e no Uruguai chamam-se comparsas. E ele tinha um amigo italiano que não sabia pronunciar direito e falava comparsa, né? E ele acabou adotando, como era um bloco pequeno lá, comparsita, né? Seria um pequeno bloco. Ele vende os direitos autorais, depois para um grande maestro argentino, que é o Roberto Firpo. O Roberto Firpo faz a introdução do La Comparsita, que não é do Gerardo Matos Rodrigues. E depois, voltando para a Argentina, dois grandes escritores de letra, o Pascoal Contursi e o Henrique Maroni, fazem a letra que vocês conhecem, né? Esse tango começou a fazer sucesso, e nos anos 20 e pouco, mais ou menos, o Gerardo Matos Rodrigues já tinha desistido da arquitetura, se dedicou ao jornalismo, e ele estava na França, em Paris, e ele foi assistir uma apresentação da orquestra do Francisco Canaro, que era uma orquestra muito famosa nesses anos, né? E o Canaro diz a ele: olha, não foi você que compôs, um tango que você vendeu para o Roberto Firpo? Pois é, esse tango está fazendo enorme sucesso na Argentina e tal, né? E aí, quando ele volta, acho que pode ser que eu esteja sendo repetitivo, né? Contando um pouco do que eu já falei na gravação. Mas ele volta e entra na justiça, argumentando que ele era menor de idade e ele não podia, então, ter vendido o tango, etc, etc. E aí essa ação judicial corre por mais de 20, 30 anos, inclusive a decisão só sai depois da morte dele e da morte do Roberto Firpo também, né? Na verdade, seus familiares que herdaram os direitos autorais. A família do Gerardo Matos Rodrigues fica com 80% e do Pascoal Contursi, que fez a letra, com 20%, né? Essa questão, como a gente estava falando um pouquinho, uruguaios e argentinos brigam um pouquinho com isso, né? Mas na verdade a origem nos dois países. Se vocês vão às duas capitais, vocês vão encontrar bons profissionais, boas escolas de tango, né? Rubens, eu gostaria de saber se em algum lugar eu posso encontrar a árvore genealógica disso, porque escutei os seus vídeos e eu queria encaixar algumas coisas. Por exemplo, La Comparsita foi em 1917, 1915.
Isso. Aí quando o Firpo veio com a escola de medicina dos internatos, que teve La Muela, El Enfermo e todas aquelas outras, como é que encadeia tudo isso, né? Aí você vê que teve pianistas que participaram de várias orquestras. Várias orquestras. O Pugliese nasceu, ele era um dos instrumentalistas. E como é que aconteceu? Ou seja, é uma árvore genealógica de como é que essas coisas se encadeiam. Você sabe onde é que a gente pode? Olha, lá na Argentina tem vários livros, não sei se vocês leem espanhol, né? Mas tem um livro, por incrível que pareça, de um brasileiro. Daqui a pouquinho eu vou pedir para alguém pegar, está no banco do meu carro, e eu acabei esquecendo de trazer. É um livro de um brasileiro, por incrível que pareça, ele é professor de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas eu fiquei surpreso quando eu ganhei esse livro. É um Etios que está bem na frente onde era o restaurante, está no banco da frente. É um livro. Deixa eu dizer por que isso é importante para mim. Porque quando você comenta daquela partitura que foi a Paris e que saiu da classe alta e que aqui era só o pueblo, né, lá na Argentina. Mas quando você vê que Firpo e outros músicos começaram a compor para os internatos da escola de medicina, eu acho que ali já foi para a classe média alta. Olha, a história diz o seguinte, que no início do século, os grandes proprietários de terra, primeiro por uma questão de status, diz que era muito comum para os grandes proprietários de terra, de gado, etc. e tal, vamos dizer, uma questão de status viajar para Paris, que era, né, a cidade sempre tem uma questão cultural fortíssima. Uma questão de status. E outra, que a família dos grandes proprietários mandavam os seus filhos estudar na Europa, porque, por exemplo, no Brasil, as universidades eram incipientes ainda, né? E aí, esses estudantes em Paris percebiam que o tango não fazia parte da rotina da sua classe social no seu país de origem. Isso aconteceu com o samba também. Então, conforme esses estudantes voltam para suas terras de origem, e também essas famílias, quando iam de férias para lá, é mais ou menos uma coisa assim, poxa, se o tango faz sucesso, né, em Paris, por que não no nosso país? Agora, ele foi, segundo diz a literatura, um pouco, entre aspas, domesticado, né, no sentido de que a classe média alta considerava uma dança imoral, né? Então, algumas coisas foram mais ajustadas, né, para que ele pudesse ir para os salões sociais. Agora, esse momento lá em Paris culmina com a criação das universidades de medicina em Buenos Aires? Sim, é mais ou menos na mesma época, é o início do século XX, né? O tango pegou força dentro das universidades. Olha, não só, na literatura não há tanta indicação disso. Não há tanta indicação disso. Por quê? É só curiosidade, né? Mas quando você vê Firpo compondo Matassana, El Amanecer, El Apronto, El Internado, El Bisturi, tudo nasceu ali dentro. São composições que nasceram dentro das universidades. Nos registros, pelo menos da literatura, não há muita referência a isso. Né? Eu estou dizendo para você, pode ser até que tenha, mas na literatura não há grandes referências. Né? Olha, o livro, a gente já continua, só para, depois se vocês quiserem fotografar ou anotar, o livro chama-se Tango, a Música de uma Cidade. É do professor Mauro Mendes Braga. Ele foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu já tinha lido muita coisa, a música, Tango, a Música de uma Cidade, Mauro Mendes Braga. Eu já tinha lido muito livro de tango, muito mesmo, todos comprados na Argentina. Eu fui dar uma palestra em Campinas e um casal falou assim, escuta, você já leu esse livro, tal. Eu falei, não conheço, nós vamos te mandar de presente.
e mandaram ele, por exemplo. Eu realmente fiquei surpreso. É um professor, ele foi professor de Química da Universidade Federal de Minas, estava aposentado, e a universidade patrocinou uma ida para ele, para a Argentina. Ele ficou 3, 4 meses lá só pesquisando, e evidentemente, como era uma pessoa também já com formação muito especializada na universidade, com capacidade de pesquisa muito apurada, ele fez uma pesquisa muito interessante. Então aqui tem considerações sobre os grandes compositores, as grandes orquestras, como é que começou, a origem negra e tal. A única coisa é que ele cometeu um erro, que com muito respeito, evidentemente, eu escrevi para ele, cumprimentando pelo livro. Talvez ele tenha se dedicado, porque ele conta a história dele, que desde criança os pais ouviam tango e tal, então o negócio dele é tango, né? Como eu tinha lido bastante coisa também sobre o samba, eu percebi um errinho, que eu já vou dizer para vocês que forem comprar, e escrevi para ele, dizendo com todo respeito. Ele falou, puxa, muito obrigado, na próxima edição eu vou corrigir. No início do século também, esse sucesso do tango, e não bem do samba, era do machixe, que é antecessor do samba, em Paris, se deve também a dois grandes dançarinos. Um é o Ovidio José Bianquet, cujo apelido era ele, Cachafaz. Tem um videozinho dele que eu vou mostrar para vocês aí, que ele vai para Paris naquele início de século e começa a ensinar tango, e lá ele fica, né? E na mesma época, um brasileiro chamado Antônio Lopes de Amorim Diniz, de apelido dele era Duque. O Duque, ele era um dentista, mas muito ligado, parece que a literatura diz isso, muito ligado à vida boêmia. Então ele muda da Bahia para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele acaba fechando o consultório dele e passa a ser representante de uma indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, a qual ele representava, manda ele para Paris por razões comerciais. E ele era um grande dançarino de machixe. E lá ele começa então a viver a vida noturna, o pessoal começa a pedir para ele ensinar, e ele abre uma escola, ele larga a empresa na qual ele trabalhava e abre uma escola para ensinar machixe. Só que na época, se vocês pegarem um pouquinho da literatura e pesquisarem um pouquinho no YouTube, ponha lá, tango brasileiro. Né? Nessa época, o machixe era um pouco conhecido assim, como tango brasileiro. Então, e na escola dele tinha essa denominação, tango brasileiro. E ele nasceu na Bahia. E quando o professor Mauro vai falar sobre essa questão dos professores lá de Paris, ele fala assim, tinha um argentino nascido em Bahia Blanca que ensinava tango em Paris. E fala do Antônio Lopes de Amorim Diniz. Acho que ele leu rapidamente, porque por exemplo, o Carlos de Sarli é de Bahia Blanca, que é de uma cidade argentina. E o Antônio Lopes de Amorim Diniz, ele é da Bahia, de Salvador. Como ele ensinava tango lá, tango não, machixe, o pessoal chamava de tango argentino, tem um capítulo que ele fala sobre isso. Daí eu escrevi para ele, falei, professor, o senhor vai desculpar, mas tem um erro e tal, né? Ele até depois respondeu educadamente, falou, puxa, a vida aqui, eu até fui ler depois, é verdade e tal. Então é o único probleminha que tem nesse livro, mas o livro é excelente. Se vocês quiserem conhecer um pouco da história do tango, está aqui registrado, né? E é interessante, essa palestra eu dei na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, quando a gente lançou o livro, a edição em espanhol, né? E aí uma das pessoas lá que estava lá falou, mas como é que um brasileiro vem falar sobre tango, né? E eu brinco um pouquinho, porque a minha família, meu sobrenome é Pantano, a minha família tem uma comunidade muito grande na Argentina, são italianos, mas no final do século XVIII, teve uma migração muito grande de italianos, assim como de outras origens, para a Argentina. Mas não sei se vocês sabem, teve um ano que teve uma epidemia de febre amarela, muito grande lá, que inclusive dizimou, principalmente a população mais pobre, né? E o meu bisavô, a família dele já estava morando na Argentina, ele veio de navio com a esposa para tentar a sorte em Buenos Aires. Como os portos foram fechados, ele teve que parar em Santos e aqui ele constituiu família, né? Então eu brinco com os argentinos, eu falo, não, se não fosse a epidemia de febre amarela, eu seria argentino, né? Então... Mas enfim... Desculpe, eu acho que também uma questão quando fala na origem do tango, eu acho que também, o senhor falou dos italianos, é outra questão que o instrumental, né, a música mudou a partir também
da chegada dos italianos. Dos italianos. Que trouxeram uma sonoridade Diferente. para esse batuque, para esse candombe inicial, né? O próprio, os grupos iniciais que tocavam tango nem utilizavam inclusive o bandoneon, né? No início usava-se flauta, até o próprio nome, tem duas versões, né? O bandoneon é de origem alemã, é de uma fábrica de um alemão chamado Henrik Band, né? E tem duas versões. Uns dizem que quando o instrumento chegava, o nome da empresa dele era Band, que era o sobrenome, Union, né? A ideia de corporação, né? Band Union. E o pessoal ali acabou ficando Band Union. Outros dizem que era Band One, porque seria o instrumento número 1 que a fábrica comercializava, né? Está falando sobre o livro, né, que é Tango e Samba. São duas perguntas, né? O que você acha das figuras do tango incorporadas ao samba? Olha, E o que você acha da diferença, e se é uma diferença que levou a uma mudança sobre o tango tradicional e o tango eletrônico? Então, eu penso o seguinte, que principalmente hoje, né, que a gente vive num mundo completamente conectado, 24 horas por dia, é impossível, né, não existir uma influência de um gênero no outro, né? O Rodrigo, que é meu parceiro nesse livro, é professor lá da escola em Indaiatuba, ele é um dançarino profissional, fez muitos anos de aula com Carlinhos, né, muito amigo do Grangeiro, etc. Eu vejo assim ele dançar samba e colocar no meio algumas coisas que são típicas do tango, que me parecem muito bonitas. Eu acho que a gente não deve ter um pensamento assim muito ortodoxo, não pode, né? Por exemplo, na Argentina, você conversa com alguns velhos bacana, que é Orlando Scarpelli, é um grande professor de tango. Mas ele, por exemplo, diz assim, não, Piazzolla não compunha tango. Quer dizer, é uma visão muito... Claro que o Piazzolla foi além. Eu penso que a música dele foi além do tango. Ele compôs outras coisas, mas... não sei se vocês sabem, né, nem sei se falei na palestra também, o Piazzolla, quando ele tinha 33 anos de idade, já casado, tudo, ele vai para Paris, para a França, para ter aula com a Nadia Boulanger, né, que havia sido, por exemplo, professor do Igor Stravinsky, por exemplo. E para entrar lá, para ter aula com ela, então o Piazzolla vai, tem que fazer lá um teste, mais ou menos a história seria essa, ele vai lá, papá toca, né? E ela diz, olha, perfeito, tecnicamente fica tranquilo, você vai fazer aula comigo, etc. E tal. Aí, passado um tempo, a Nadia Boulanger diz assim para ele, Piazzolla, mas falta algo. O que você fazia lá na Argentina? Porque ele morou no tempo dos Estados Unidos também, né? A composição dele tem muita influência do jazz, né? O que você... Eu falei, não, eu tocava bandoneon, tocava tango, na Argentina eu toquei na orquestra do Troilo, né? Tanto é que o Piazzolla, com 9, 8 anos de idade, ele ganha um bandoneon do pai dele, do Vicente Piazzolla, e ele não curtia muito tango. Olha que interessante. Mas família meio pobre, então tocava também para sobreviver. Quando ele foi morar nos Estados Unidos, ele foi para lá com 4, 5 anos. Ele tocava porque, né? Aí a Nadia Boulanger disse para ele, eu toco um tango então. E ele, toca, não sei se com piano, com bandoneon. E a Nadia Boulanger diz assim, ó, esse é o Piazzolla. Né? Porque aquilo estava incorporado, né, na raiz dele. Então você vê, por exemplo... Desculpa, o Piazzolla não compunha para o tango do Cotes? Como? O Piazzolla não compunha para o Cotes dançar? Não, o Piazzolla é o seguinte, ele vai para os Estados Unidos, a família dele vai mais ou menos ele tinha 4 anos de idade, mora lá um tempão. Tanto é que quando, acho que eu falei isso na palestra, quando ele tinha 12 anos, que foi 14 anos, em 1935, um pouquinho antes, o Carlos Gardel tinha ido para os Estados Unidos para gravar alguns filmes. Como o Piazzolla também era de origem italiana, quando o Piazzolla chega nos Estados Unidos e o pai o Gardel chega nos Estados Unidos e o pai do Piazzolla sabendo, ele pede para o Piazzolla, garoto, o pai esculpia em madeira. E ele faz uma estatuazinha,
Inclusive teve uma exposição em Buenos Aires, a última vez que eu fui, eu fotografei uma estatuazinha de um músico tocando bandoneon. Ele esculpe aquilo em madeira, pede pro Piazzolla filho para procurar o Carlos Gardel, que estava lá no hotel tal, entregar para ele e convidar o Gardel para ir comer uma massa na casa dele, né? Aí o Gardel vai e eles começam a ficar muito amigos. E o Piazzolla, garoto, começa a servir de cicerone para o Gardel em Nova York, porque ele falava muito bem já francês, inglês, espanhol, etc. Inclusive, num dos filmes do Gardel, ele faz um papel de um entregador de jornal. Quando o Piazzolla tinha 14 anos, o Gardel estava saindo para ir para a turnê na Colômbia e pede para o pai do Piazzolla se o Piazzolla podia ir junto. Aí o pai do Piazzolla não deixa, porque ele é muito garoto. Imagine que naquele acidente morre o Gardel com o Lepera. Então, o que ocorre foi o seguinte, houve uma coincidência na mesma época que o Juan Carlos Copes, mais ou menos início da década de 80, ele sai primeiramente para os Estados Unidos para lançar o tango argentino, que foi aquele show que ficou lá uns 20 anos em cartaz, com vários grupos, etc. E eles chegaram a morar juntos, né? Então, o Piazzolla também participava, mas o Piazzolla tinha outra relação com a cidade, ele gravou com Gary Mulligan, por exemplo, né? Devo ter contado também para vocês, que essa história é interessante, eles estavam fazendo um show, o tango argentino, eu não lembro se é em São Juan de Porto Rico ou em Nova York, e o Piazzolla recebe a notícia que o seu pai estava muito mal, e ele pretendia então terminar o show e no dia seguinte ir para a Argentina para ver o pai. E no final do show ele recebe a notícia de que o pai havia falecido. Quem recebe o telegrama é o Copes. É o Copes. Só que eles moravam juntos. E eu li isso na biografia do Juan Carlos Copes, escrito por ele. Aí eles voltam para a casa deles e o Piazzolla, ele diz assim, em prantos, em uma hora ele compõe o Adiós Nonino, que é, sem dúvida nenhuma, a obra máxima dele. Se vocês lerem uma entrevista do Piazzolla, ele vai dizer assim, eu estava rodeado por anjos. Essa é, sem dúvida, a minha principal composição. E é algo belíssimo, né? Quer dizer, você ouvir o Adiós Nonino e não conseguir, né, se emocionar, né? Bom, o tempo está se esgotando, né? Quando foi que o bandoneon entrou nas orquestras? Foi mais ou menos, não sei se o Walter tem mais ou menos uma data, mas eu acho que entre 20 e 30 ele já estava entrando. Porque bem no início tocava-se com flauta, né? Mas acho que década de 20 ele já participava. Depois, a gente continua um pouquinho em contato, eu mando até a trilha toda para vocês. Eu sugeri na palestra que vocês procurem ver alguma coisa. Por exemplo, há um músico argentino que faleceu em 2015, chamado Juan Carlos Cáceres, que ele pesquisava muito a questão da origem negra do tango. Inclusive ele faz uma crítica a esse caráter mais Juan Carlos Cáceres. Procure no YouTube uma composição dele chamada Tango Negro. Inclusive no YouTube tem uma gravação que aparece a letra, onde ele faz uma crítica com relação à perda dessa característica afro do tango, né? Na verdade não é um tango, é um milongon. Né? É um milongon, mas chama-se Tango Negro. Tem várias composições dele. Procurem também El Entrerriano. El Entrerriano quer dizer da província de Entre Rios. O primeiro tango, a primeira partitura de tango, a primeira partitura escrita foi escrita por um negro chamado Rosendo Mendizábal. Então procure também, porque são coisas da origem extremamente importante, né? Rosendo Mendizábal. Inclusive, quando vocês ouvirem um pouquinho o Tango Negro, eu até achei que estava aí, mas deve estar na outra gravação, na outra palestra.
vocês vão ver que Uma base de candomblé bem clara no meio. o candomblé, mas encaixa um passo básico de samba, né, desses ritmos afro, claro que aproximadamente, mas vocês vão ver assim a proximidade, né, com o nosso gênero. Também é interessante, dê uma olhadinha depois no livro para quem quiser, olha, em 1917, não sei se vocês sabem, completaram-se 100 anos, foi o ano que foi gravado o primeiro tango com letra, chamado Minotti Triste, né, que foi o tango que praticamente levou o Gardel ao estrelato. E no mesmo ano, veja que interessante, em 1917, foi gravado o que estava tocando aí, o Pelo Telefone, que é o primeiro samba gravado de autoria do Donga, né? Eu achei interessante. Primeiro, claro que é uma coincidência de ser no mesmo ano, mas evidentemente tem uma razão. A década de 20 e 30 foi o boom da indústria fonográfica. Então, é normal, né, que nesse período começassem a surgir as gravações. Mas claro, há uma coincidência grande de ser os dois no mesmo ano, né? Então, a gente se mantém aí em contato, infelizmente o tempo é muito curto, eu resolvi contar um pouco essa história para vocês, porque eu acho que conhecer essas questões históricas, não especificamente do tango, mas para aqueles que se dedicam a outros gêneros, é extremamente importante. E é algo que vocês podem incorporar nas escolas de vocês. Nós temos feito isso lá na região de Indaiatuba e várias pessoas nos convidam, mais interessados na palestra. Então a gente vai apresentando a palestra, aí pelo telefone. Aí um casal dança um samba e tal, daí a pouco a gente vai falar um pouco do Di Sarli. Põe lá, Bahia Blanca, o casal dança um tango. Colocamos um Pugliese, Emancipação, explicar um pouco, né, qual a razão da música do Pugliese, se é aquela, né, algo completamente diferente, né? Tem inclusive uma razão histórica. O Pugliese era membro do Partido Comunista, era ativista, e a orquestra dele era a única orquestra de Buenos Aires que era formada na forma de cooperativa. Ele não permitia que houvesse grandes diferenças de vencimentos entre os membros da orquestra. E veja que interessante como isso se reproduz na música dele, porque diz que as composições do Pugliese participavam todos os músicos. Então você vê que tem momento que o violino se destaca, outro momento o bandoneon, outro momento o piano, quer dizer, ele, pelas suas crenças político-ideológicas, ele permitia uma grande participação dos músicos, não era uma coisa centralizada, né? E tem coisas muito bonitas, por exemplo, ele foi preso várias vezes, né? E toda vez que a orquestra dele ia tocar, ele estava preso, os músicos colocavam um cravo vermelho sobre o piano, né? Então tem histórias assim, belíssimas, belíssimas, e eu acho, como disse a vocês, eu tenho certeza que a gente conhecendo isso, vocês podem ensinar melhor, vocês podem dançar melhor, você incorpora aquilo que é típico da cultura, porque não é possível, né? Dançar forró, evidentemente, não é só fazer passo, dançar samba não é só fazer passo, aquilo tem que interiorizar, né? Você tem que conhecer as raízes, por que é assim, né? Então, eu queria terminar dizendo isso para vocês. Eu acho que é uma atividade interessante, vocês podem incorporar as atividades profissionais de vocês, falo isso com muita tranquilidade, como eu disse de início, eu assim, faço isso de certa forma como hobby, né? Mas hoje tenho feito profissionalmente. Mas é interessante como a dança me permitiu coisas que eu não imaginava. Há 6 anos atrás eu estava lá aprendendo os basiquinhos de tango lá com o Rodrigo, né? E agora nós temos um livro com a professora Sheila Santos, com o Grangeiro, com a Raquel, com o pessoal da Argentina, vamos publicar um outro, está saindo um outro livro nosso da editora Prisma lá de Curitiba sobre história da dança, quer dizer, veja, é algo, e para mim, do ponto de vista pessoal, digo para vocês, minha maior alegria foi o dia que nós estávamos terminando esse livro, viemos aqui em São Paulo, o Carlinhos Jesus tinha uma casa aqui próximo, né, lá para 40. E nós fomos no apartamento do Carlinhos, que ele ficava aqui, para fazer um acerto com ele
O dele foi mais uma entrevista, né? Não conheci o Carlinhos ainda. 2 momentos. O Carlinhos estava com o Rodrigo, né? Que o Carlinhos bateu assim nas minhas costas e falou assim: isso que é importante, é a gente trazer para a dança pessoas que não são da dança, né? E segundo, quando eu fui dar palestra lá na Embaixada do Brasil, em Buenos Aires, aí o Carlos Rivarola, que é um sujeito muito importante lá do tango, dançou muito com Copes no tango argentino, ele fez o prefácio da edição em espanhol desse livro. Ele fala assim: puxa vida, né? Só um brasileiro para vir aqui para escrever, para reunir a gente para escrever do tango, né? Então, são coisas pessoais, mas que, né, e você vê que a dança proporciona a gente, né? O Orlando Scarpelli, no capítulo dele, ele fala da importância do abraço nesse século nosso, onde você tem um monte de amigo, Facebook, WhatsApp, etc., né? Mas o contato físico, então ele fala, o abraço começa ali quando a criança nasce e a mãe abraça o nenê. O abraço lá na trincheira, quando você tem um soldado ali morrendo e o outro dá o último abraço nele, né? E a gente foi perdendo isso, né? No caso particular do tango argentino, o abraço é muito significativo, né? Eu, pelo menos, fui compreender isso depois de alguns anos de fazendo aula lá, né? Então, eu depois mando a palestrinha completa para vocês, a gente continua em contato. Nós temos enorme prazer quando vocês quiserem. A gente pode se deslocar até as cidades de vocês para apresentar a palestra. Evidentemente, nós não nos preocupamos muito com o recebimento. Claro que às vezes tem um custo de transporte da gente, etc. Mas temos feito isso assim com o maior prazer, inclusive para instituições sem fins lucrativos, né? Trabalhos sociais bastante interessantes que a gente faz na região de Campinas, né? A gente faz lá uns bailes, umas milongas para o pessoal que vem do asilo, por exemplo, né? Senhoras que têm praticamente dificuldade de andar, mas você vai dançar uma coisinha ali, mas o fato de você abraçar, de você fazer 3, 4 passinhos com ela, aquilo tem um significado, né? Então, espero que o nosso encontro é muito rápido, mas eu espero que um pouco da conversa tenha servido para você, para estimulá-los aí a estudar bastante, não só o tango, como o nosso samba, o forró, enfim, os outros gêneros aos quais vocês se dedicam, tá bom? Precisa muito de pessoas que queiram seguir os passos do Rubens, que queiram publicar coisas sobre a dança, qualquer assunto que seja. Assim. Se a gente não publicar, a gente não registra. Se não registra, lá na frente, quem vem depois da gente, né, não consegue entender de onde veio. E aí as nossas raízes se perdem. Assim. Então tem muita coisa nesse livro de registro, ainda podia ter muito mais, né? Mas fiquem com isso na cabeça. Se não for você, estimula alguém da sua escola. Porque a gente não precisa de talento só na dança, a gente precisa de talento só na dança prática. Precisa de talento na parte teórica também. Né? Então a gente agradece muito os seus registros e toda a sua participação, que pra gente que é artista, que não é o seu caso, pra gente é muito importante o seu registro. E queria falar para vocês o seguinte, só para concluir, o Grangeiro, não sei se ele vai dar sequência a essa ideia, mas quando eu fiz a gravação, o Grangeiro está dizendo para eles que existe, parece a ideia de você registrar, né, a gente fazer um livro registrando as histórias que o pessoal vai trazer da dança nas suas cidades de origem, né, pequenos relatos. E é importantíssimo a gente registrar isso, porque senão a história se perde, vocês devem ter histórias muito importantes em cada um dos locais e isso precisa ser registrado, né? Tá bom? Desculpa, gente, palmas pro Rubens. Tá.